Olá, turminha, aula de português hoje. Vocês vão abrir a apostila na página 108. Vamos lá, estamos finalizando esta unidade na apostila de português, tá bom? Então, toda a nossa apostila foi envolvida pela história, pelas lendas, né, dos povos indígenas. Então, nós aprendemos várias coisas aí dos indígenas. E junto com essas histórias, essas lendas, né, nós aprendemos um pouco do que é o encontro consonantal e do que é a legenda, né? Então, nós vamos revisar aqui o que são essas duas coisas. Então, as letras R e L juntam-se a outras consoantes para formar encontros consonantais. Então, lembram-se, quando eu tenho um encontro de duas vogais, eu chamo de encontro vocálico. Por exemplo, oi, uai, ai, são encontros, né, vocálicos, encontro das vogais. As vogais estão juntinhas, tá bom? E quando eu tenho encontro consonantal? O encontro consonantal é quando eu junto duas consoantes. Então, nós vimos aí na apostila sobre a letra R e sobre a letra L, né? Quando a gente junta essas consoantes com outras, nós formamos os encontros consonantais. Por exemplo, tribo, por exemplo, atleta, tá bom? Então, nós vimos aí várias palavrinhas que juntas formam um encontro consonantal e que elas mudam até de sentido quando eu coloco o R ou o L, né? Sem o R, sem o L, tem um significado. Quando eu coloco o R e o L, passa a ter outro significado. E este é o português, tá bom? Português aí é, nossa língua é assim, né? Por causa de uma letrinha, por causa de um negocinho, muda todo o sentido, tá? Vão se acostumando. E nós também vimos que a legenda é um texto auxiliar que contém informações essenciais para se entender outro texto. Por exemplo, usamos legenda para entender corretamente um mapa. Usamos a legenda para entender um gráfico, certo? Para entender uma imagem, tá? Então a legenda serve para gente, para nos auxiliar no entendimento desse texto. Tudo bem? Então vamos lá. Use as palavras do quadro para completar o texto. Então, tem várias aqui palavrinhas que têm os meus encontros consonantais. Então, olha lá, o P e o R aqui, o T e o L, o B e o R, o F e o L, o F e o L aqui de novo, o D e o R, o P e o L, o B e o R, o T e o R, o T e o R aqui também, tá bom? Então, nós temos aí os encontros consonantais. Então, vamos preencher aqui o nosso texto. Na aprendem, na atletas, na fabricar, na flecha, na floresta, na pedras, na plantas, na tribo, tá? Porque aqui fala potiguar, potiguar é uma tribo, então na tribo. Então vocês vão preenchendo e vocês vão riscando para ficar mais fácil para vocês descobrirem aí. Na tribo de Potiguar, os indígenas fazem o quê? Aprendem. Os indígenas aprendem desde meninos, o aprendem até aqui. Desde meninos a utilizar o arco e flecha. Risca aqui. Correm por onde? Onde que os indígenas correm? Né? Pela cidade? Não, é pela floresta. Correm pela floresta. Floresta. E como verdadeiros atletas, ó, correm pela floresta a
como verdadeiros, esse A não existe aqui, né? Não sei como que tá na apostila de vocês. Correm pela floresta como verdadeiros atletas. Se tiver esse A, risca aí, tá bom, turminha? Porque não existe. Digitaram errado aí na apostila. Atletas, pontinho final. Então, na tribo de Portugal, os indígenas aprendem desde meninos a utilizar o arco e flecha. Correm pela floresta como verdadeiros atletas. Conhecem as... que eles conhecem? Eles conhecem as plantas. Então, os indígenas usam muito as plantas. E eles fazem remédios com essas plantas, tá bom? Conhecem as plantas, as ervas e as raízes e sabem se alimentar delas. Usam pedras. Então, tudo que os indígenas usam é da natureza, tá bom? Então, usam pedras e madeiras para fabricar ferramentas. Então, os indígenas fabricam ferramentas com as coisas da floresta, tá? Com as ferramentas de trabalho. Trabalho. Pontinho final. Trabalho aqui. Potiguar e sua tribo precisam defender a terra para... Qual que foi a última aí que sobrou? Para sobreviver. Então, tudo que os indígenas usam é da natureza. E eles só tiram da natureza aquilo que realmente eles vão usar. Tá? Nada, eles não tiram nada da natureza que eles não vão usar. Ah, eu tenho 2 bichinhos lá. Eu tô caçando e ele tá caçando e tá caçando dois. Tem 2 bichinhos lá. Se ele só vai precisar de um, ele não vai caçar o outro, ele vai caçar apenas um. Se ele precisa de determinada madeira, ele não vai ficar matando todas as árvores, ele não vai cortar todas as árvores. Ele vai cortar uma árvore para poder utilizar a madeira, tá bom? Ele não estraga a natureza, ele cuida. Os indígenas cuidam da natureza, tá bom? Porque eles sabem que eles precisam daquele lugar para sobreviver, tá bom? Porque não adianta eles estragarem e depois não ter mais as coisas, tá? Vamos lá para a página 109 agora. Retire uma sílaba das palavras abaixo para formar uma nova palavra. Então, aqui tem o imprimo, programa, exporta, transplantar e ciclone. Dentro de cada palavrinha aqui, nós podemos reescrever uma nova palavra. O português tem dessas. Então, no imprimo, que palavrinha que eu posso escrever? Imprimo. Posso escrever primo. Primo. Em programa, o que eu posso escrever? Grama. Em exporta, que palavrinha que eu posso escrever? Porta. Transplantar, que palavrinha que eu posso escrever? Plantar. Em ciclone, que palavrinha que eu posso escrever? Clone. Tá bom? Agora, nesta outra atividade, vocês vão explicar com a palavrinha de vocês para que serve a legenda da foto. Então, para que serve uma legenda na foto? Lembram-se lá das características da legenda que nos ajudam a organizar, nos ajudam a entender um texto. Então, para que serve a legenda da foto? Vocês vão escrever aqui com a palavrinha de vocês. Eu não vou dar a resposta. Vocês já têm a resposta, tá? Mas vocês vão escrever com a palavrinha de vocês. E por último, vocês vão pegar o caderno, vocês vão pôr a data de hoje e vão recortar ou de jornais ou de revistas. Vocês vão
ver aí como que vocês vão fazer. Vocês vão pegar 3 imagens, 3 fotos. Independente, pode ser imagem de animal, imagem de alimento, imagem de alguma pessoa, tá? Não importa, de carro, não importa qualquer imagem. Vocês vão recortar 3 imagens e vocês vão colar no caderno essas imagens e vão escrever embaixo dessa imagem uma legenda. Para que quando alguém vá ler essa imagem, vai ver essa imagem, veja a legenda lá embaixo da foto, tá? Então, vocês vão pensar aí numa legenda e vão escrever embaixo dessas imagens. Então, põe a data no caderno. Aí vocês podem escrever atividade de legenda, só para a gente saber o que é a atividade, para ficar organizadinho o caderno. Aí vocês vão colar uma imagem, embaixo vocês vão escrever uma legenda. Aí cola outra imagem, aí vocês façam outra legenda. Outra imagem e façam outra legenda, tá bom? Lembrem-se que são 3 imagens que vocês devem colar aí no caderno e fazer a legenda. Tudo bem? Então, boa atividade para vocês e estou ansiosa para